No mar de opiniões religiosas das redes sociais, nunca foi tão fácil acessar conteúdo cristão. E nunca foi tão difícil saber em que acreditar. Augustus Nicodemas, em seu livro Cristianismo Descomplicado, oferece um antídoto: voltar ao essencial da fé, com clareza e simplicidade. Nicodemas propõe 3 princípios para descomplicar a fé. O primeiro é voltar às Escrituras. A Bíblia deve ser o nosso fundamento, não as opiniões que rolam no feed. Pense no contraste entre as teologias da prosperidade e o evangelho simples. Em vez de Deus quer você rico, a verdade é Deus quer você salvo. O segundo princípio é focar no essencial. Precisamos diferenciar doutrinas centrais de opiniões secundárias. A pergunta-chave é: isso afeta a minha salvação? A prioridade deve ser Cristo crucificado, e não debates periféricos que nos dividem. E o terceiro princípio é praticar a humildade teológica. Isso significa reconhecer os limites do nosso entendimento. A atitude correta é pensar: eu posso estar errado em questões que não são essenciais para a salvação. O resultado é menos dogmatismo e muito mais graça. Vamos ver como Nicodemas aborda questões que confundem muitos cristãos. Primeiro, o sofrimento. Por que Deus permite? A complicação vem das teologias que só prometem prosperidade. A descomplicação é entender que o sofrimento faz parte da vida num mundo caído, e Deus está conosco nele. A verdade simples é que Deus não prometeu a ausência de dor, mas prometeu a sua presença na dor. Outra questão é o debate entre livre-arbítrio e soberania divina. Nas redes sociais isso gera discussões intermináveis. A descomplicação é aceitar que ambas as verdades são bíblicas. É um paradoxo que devemos aceitar pela fé. A postura prática é viver na tensão saudável entre essas duas verdades. E quanto à graça versus obras? A complicação nos joga entre o legalismo de tentar merecer a salvação e a libertinagem de achar que a graça nos dá licença para pecar. A descomplicação é entender que somos salvos pela graça, e essa mesma graça nos transforma para praticarmos boas obras. É uma graça que transforma, não que acomoda. Por fim, a igreja imperfeita. Muitos se frustram por terem expectativas irreais de perfeição na comunidade. A descomplicação é lembrar que a igreja é um hospital de pecadores redimidos, não um museu de santos perfeitos. A realidade é que somos uma comunidade em processo de santificação, crescendo juntos. Agora, vamos falar das redes sociais. Elas podem complicar ou descomplicar a nossa fé? Nicodemas nos alerta sobre os riscos. Um deles é a sobrecarga de informação. São muitas opiniões, mas pouca profundidade. O efeito é um cristianismo de soundbites, de frases de efeito em vez de um discipulado profundo. Outro risco é a polarização. A mentalidade do ou você pensa como eu, ou é herege quebra a comunhão por causa de opiniões secundárias. Temos também a cultura do espetáculo que transforma a fé em entretenimento, não em transformação. É um cristianismo de palco, não de cruz. E finalmente, a comparação espiritual. A gente olha o perfil dos outros e acha que a espiritualidade deles é sempre melhor. Essa é a armadilha da fé performática, em oposição à fé autêntica. Mas como podemos usar a tecnologia a nosso favor? Existem técnicas para descomplicar a fé digital. Primeiro, faça uma curadoria consciente. Siga quem te edifica, não apenas quem te entretém. O filtro é: este conteúdo me aproxima de Cristo. Segundo, pratique a desaceleração digital. Passe mais tempo com a Bíblia e menos tempo rolando o feed. Tente, por exemplo, ler a Bíblia por 30 minutos antes de abrir as redes sociais. Terceiro, tenha discernimento. Sempre cheque o conteúdo que você consome com as Escrituras. Pergunte: isso é a opinião de alguém ou é a Bíblia? E quarto, invista na comunidade real. Use as redes para fortalecer seus relacionamentos na vida real. A prioridade deve ser sempre a igreja presencial, não a virtual. Nicodemas também oferece práticas simples para o dia a dia. A primeira é a leitura bíblica contextual. Leia livros inteiros da Bíblia, não apenas versículos isolados. Isso te ajuda a entender o contexto e evita interpretações distorcidas. Por exemplo, leia uma carta inteira, como a de Filipenses do 1 a SOS. A segunda prática é a oração conversacional. Fale com Deus como um pai, sem fórmulas complicadas. Algo simples como: Pai, obrigado por... ou Pai, me ajuda com... O resultado é um relacionamento, não um ritual. Terceiro, busque a comunhão autêntica. Seja real na sua igreja, não apenas nas redes. Ser transparente e dizer estou lutando com isso cria uma comunidade que acolhe em vez de uma que julga. E quarto, o serviço simples. Ame o seu próximo que está perto de você, não apenas curta um post online. Visitar um doente tem um impacto muito maior do que apenas postar "estamos orando". É a fé que se torna ação. Esses princípios são especialmente importantes para os jovens que enfrentam desafios únicos na era digital. Existe a identidade fragmentada.
Quem eu sou offline versus quem eu sou online. A autoridade é questionada. Por que ouvir um pastor se eu tenho o Google? E a paciência é quase zero. Queremos tudo instantâneo, mas a santificação é um processo. As respostas descomplicadas para isso são: primeiro, encontre sua identidade em Cristo, não em likes. Seu valor é definido por Deus, não pelo seu engajamento. Segundo, a autoridade é bíblica, não algorítmica. A Bíblia está acima de qualquer opinião viral. Cheque tudo nas Escrituras. E terceiro, entenda que o crescimento espiritual é um processo, uma jornada, não um download instantâneo. Permita-se ser uma obra em andamento. No fundo, Nicodemas nos lembra que o cristianismo é simples. Cristo morreu por nossos pecados, ressuscitou e oferece salvação a todo aquele que crê. Todo o resto é detalhe. As redes sociais muitas vezes complicam, acrescentam coisas, distorcem a mensagem. O chamado é para voltarmos ao simples, ao essencial, ao que realmente importa para a eternidade. Equilibra a fé e emoções, e a vida digital pode ser desafiador, e buscar ajuda é um sinal de força. Se você sente que precisa de um apoio especializado, quero indicar 2 profissionais excelentes. O psicólogo Evandro Ferreira é especialista na integração entre a fé cristã e a saúde emocional. Você pode entrar em contato com ele pelo WhatsApp. E a psicóloga Sinara Barbosa, que trabalha com espiritualidade saudável e desenvolvimento pessoal cristão. Você a encontra no Instagram, no perfil Psicoterapia Ressignificar. Ambos podem te ajudar a construir uma fé autêntica e emocionalmente saudável. Augustus Nicodemas nos oferece um presente precioso: a permissão para simplificar em um cristianismo muitas vezes complicado por tradições humanas, debates intermináveis e performances nas redes sociais. Ele nos convida de volta ao coração da fé. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre conhecer aquele que é a resposta. Não é sobre parecer espiritual online, mas sobre ser transformado offline. Não é sobre complicar, mas sabraquar, confiar e seguir, como o próprio Nicodemas diz. O cristianismo é simples o suficiente para uma criança entender, mas profundo o suficiente para um estudioso nunca esgotar em toda a sua vida. E você? Qual área da sua fé você gostaria de descomplicar? Compartilhe aqui nos comentários uma prática simples que tem fortalecido sua caminhada com Deus. Vamos aprender uns com os outros na simplicidade de Cristo. Obrigado por assistir e até a próxima.